Vamos lá, gente, abra a tua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ainda continuar nossa série de mensagens falando sobre amar o que Jesus ama. Você tá feliz mesmo? Você parece estar meio apático, é o calor, cara. O que é que tá te dando? E Jesus tá feliz com você? Oh, meu Deus, diminuiu os amém agora, cara. Jesus tá feliz com você também? Oh, meu Deus, ajuda. Quem tá dormindo, gente? Ficaram comemorando o campeonato de ontem, o jogo do Flamengo? Os irmãos que nem no culto vieram. Não, tô brincando. Achei que encheu a piscina toda. Glória a Deus. Olha os irmãos, cara. Que bom. Todo mundo achou Hebreus capítulo 12, versículo 12 e 13. Diz assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminho retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Pai, obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado porque a tua palavra ainda continua viva, mesmo depois de tanto tempo. Nós sabemos que ela é vida, que ela é viva, que ela é eficaz, Pai. Muito obrigado por isso. Continue a ministrar o nosso coração ainda hoje. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nós estamos continuando a série de mensagens, amando o que Jesus ama. E todo mundo sabe que Jesus ama vidas, ama as pessoas, ama aqueles que ele quer levar salvação. Mas ele quer levar salvação através de um povo. E nós, além de sermos reconhecidos como povo do amor, nós também somos reconhecidos como povo que carrega uma esperança, amém? Nós carregamos uma esperança dentro de nós, uma esperança que o mundo não tem. Uma esperança que só Jesus pode colocar na gente. E às vezes eu penso que falta a gente dizer mais para o mundo aquilo que a gente está carregando. É simples. A gente dizer que falta no mundo uma esperança que só Jesus pode dar. E às vezes a gente pensa, não, eu sou crente há tanto tempo que talvez não precise ficar dizendo tanto assim. Mas, gente, o mundo está sedento para que as pessoas falem de uma esperança que eles não têm. E você pensa que o mundo está tudo bem, que está tudo certo, está tudo acontecendo muito bem. Mas, na verdade, o mundo está desesperado para conhecer a Cristo. E a gente está aqui com uma mensagem poderosa para poder falar a respeito desse Cristo. Falta então a gente anunciar, abrir a nossa boca, abrir a nossa vida para que outras pessoas possam reconhecer essa santa esperança que eles têm. Então, a nossa esperança que nós pregamos, ela não está só para um tempo de agora de dizer que tudo vai ficar bem. A nossa santa esperança é uma mensagem que nós pregamos com a nossa vida quando tudo está bem e quando tudo não está bem, para dizer que num momento oportuno, quando Cristo voltar, tudo vai ficar muito bem. Essa é a nossa maior esperança, essa é a nossa maior mensagem, a boa mensagem que nós temos carregando. Então, a boa esperança e a mensagem poderosa nos colocou num lugar de segurança, em saber que Cristo nos salvou e por isso nós estamos agora carregando algo que vem de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Como é bom poder pertencer a um povo que está sendo salvo e liberto, não só do inferno, mas da ausência de Cristo para a eternidade. Então, quando nós carregamos a esperança, nós temos uma certeza de uma salvação que a gente vai ter após a morte. Sabe, a Bíblia diz assim, como que você sabe que você é salvo? Mediante a fé em Cristo. Você tem uma certeza dentro de você de que você é salvo. E se perguntar, cara, você tem certeza da sua salvação? Se você titubear e dizer, não, sei, talvez, quem sabe, acho que não, mais ou menos, talvez eu precise fazer alguma coisa. Não. Nós precisamos deixar o Espírito de Deus trazer uma certeza e uma clareza de que nós somos salvos por Cristo e carregamos uma esperança de que haverá salvação em meio a tudo isso. Agora, como pode alguém ser salvo de um grande naufrágio? Como pode alguém ser salvo de algo tão triste e terrível? Como pode essa salvação vir sobre nós? E ainda assim,
a gente não anunciar que nós fomos salvos, para que outras pessoas possam ser salvas também. Eu não sei se você já foi salvo de alguma tragédia que iria acontecer na sua vida, e você fala assim, nossa, foi por pouco que eu fui salvo. Por pouco que algo, de repente um acidente de carro, ou alguma doença, alguma coisa, você fala assim, nossa, fui salvo por pouco. Eu não sei como que a gente não consegue compartilhar das coisas que Deus faz, os milagres que Deus faz. Então, na minha primeira mensagem, eu me lembro que eu falei que o maior milagre que a gente pode acontecer na nossa vida seria o milagre da salvação, de passar da vida para a morte. Então, como nós podemos compartilhar, viver isso e ter isso em nós, uma salvação tão profunda, e ainda assim não compartilhar com o mundo e dizer, olha, você precisa conhecer essa esperança que eu conheço também. O seu coração não precisa mais ficar tão desesperado assim. O seu coração não precisa mais ficar tão ansioso assim, porque tem um Deus que me salvou, e eu vou te contar, Ele pode também te salvar. Amém? Meu Deus. Isaías 6 vai dizer quem pode ir. Isaías vai responder dizendo, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Essa deve ser a nossa resposta. Porque a gente está vivendo uma geração que está vivendo sem sentido. E sabe, quando eu falo a respeito disso, é como se eu lembrasse de Jó, capítulo 14, que fala sobre uma árvore cortada. A gente está vivendo basicamente uma geração onde as pessoas estão sendo cortadas, desconectadas do Salvador, desconectadas de Cristo, ou que nunca estiveram conectadas com Cristo, ou que achavam que estavam conectados com Cristo, ou que achavam que conheciam a mensagem da salvação. Mas na verdade são pessoas que estão fora do plano de Cristo, estão andando para fora disso. Mas a palavra de Deus em Jó, que eu citei aqui, diz que a árvore, mesmo que ela seja cortada, ainda há esperança. E quando há esperança para essas árvores, Cristo pode restaurar todas essas coisas. Mas sabe o que Jesus espera de nós? É que a gente fale para os outros que há esperança. A gente é o povo da esperança sem falar da esperança. Há uma esperança para o mundo e nós não estamos anunciando com toda a nossa força que há uma esperança para eles. A gente fala, talvez o mundo não queira ouvir. Quem já deixou de falar alguma coisa porque tinha vergonha de dizer? Eu já, gente. Há uma esperança para eles, mas Deus usa outro, não usa eu. Então, certamente a gente caminha com pessoas, a gente vê pessoas que estão sendo cortadas, mas deixa eu te dizer, ainda não morreram. Uma vez eu estava com o pastor Ulisses, lá de Itajaí, e ele disse, Tiago, enquanto tiver vida, enquanto tiver respirando, ainda tem chance. Enquanto ainda estiver respirando, pode estar nas últimas, ainda tem chance de salvação. Ora, declara Jesus. Mostra a esperança, nem que seja no último suspiro para a eternidade. Cristo é uma esperança. Agora, tem algo muito importante nesse texto de Jó. Ele diz que simplesmente ao cheiro das águas, as coisas voltariam a brotar de novo. Ao cheiro das águas, ao cheiro do próprio Cristo, ao cheiro, simplesmente à distância, ele já começa a restaurar todas as coisas, porque há esperança para todas as pessoas em Cristo Jesus. Há uma esperança neles. Se a gente colocar nossa esperança em nós e não colocar nossa esperança na pessoa de Cristo, certamente essas pessoas que foram cortadas, machucadas, quando elas começam a colocar expectativa em homens, em pessoas, elas não vão ser curadas. Mas a gente, como um povo que segue a Cristo, precisa anunciar a verdade e a palavra de Deus. E eu não sei como que você está aqui agora, nesse momento. Mas talvez você mesmo seja uma pessoa ferida, cortada, querendo desistir de algumas coisas. Eu quero te dizer simplesmente, chegue perto das águas.
Simplesmente chegue perto da água da vida, e ela é suficiente para fazer gerar de novo em nós, e brotar de novo em nós, e restaurar, e renovar, e gerar vida, e gerar frutos. Jesus Cristo é a nossa água, e é dessa água que a gente precisa. Agora, se a gente começar a anunciar uma esperança, onde o mundo não consegue entender o que você fala, provavelmente o mundo vai continuar a ficar sem ouvir a respeito de uma esperança. Às vezes a gente quer falar do evangelho para alguém, nós queremos falar da esperança para alguém do jeito que nós entendemos, do jeito evangélico de ser. E aí as pessoas estão no mundo gritando por algo, e você está ditando regras e dizendo é assim, é assim, é assim, e a pessoa está dizendo, eu não estou entendendo nada. Então não basta só você comunicar a mensagem de Cristo. Você precisa ser a própria mensagem de Jesus. E quando você abrir a sua boca, você vai falar de Cristo e não de você. Você vai anunciar muito mais aquilo que tem dentro de você, e eu espero que seja Cristo, para que as pessoas compreendam a mensagem do Evangelho. A gente não precisa falar muito às vezes. A gente precisa ter muito de Cristo, para que o mundo possa entender a verdadeira mensagem. Porque nós somos aqueles que carregam a mensagem. Nós somos hoje o povo chamado de resposta para esse mundo. Nós somos a resposta para esse mundo. Não é só esperança, mas uma esperança sem responder não faz sentido. Ah, eu tenho algo aqui, mas você está fazendo o que com esse algo? Nada. Você está utilizando aquilo que tem dentro de você, essa esperança que tem dentro de você, para nada. E quando nós nos posicionamos para ser a resposta, então a gente precisa ser como um recipiente, como um vaso. Um vaso na mão do oleiro. O vaso, simplesmente como vaso, ele pode até ser bonito. Mas o vaso normalmente, né, o copo ou qualquer outra coisa, normalmente ele serve para que você encha ele de alguma coisa. Pode ser de flor, de água, de terra, eu não sei do que. Mas o vaso em si só, ele pode até ser bonito, mas o que importa às vezes para nós é o que tem dentro do vaso. E a Bíblia diz que nós deveríamos ser esse vaso. E quando a gente vai procurar, obviamente que você já sabe, o que significa ser um recipiente, é ser um vaso que pode conter algo para carregar. Então, quando você se torna um vaso na mão de Cristo, você se torna alguém que ele pode encher para carregar aquilo para outro lugar. Você é um recipiente que agora está sendo uma resposta. E a pergunta que a gente precisa se fazer constantemente é: o que nós estamos carregando dentro desse vaso? O que nós estamos carregando dentro do vaso que o Senhor nos colocou e nos confiou? Há muito de Cristo dentro desse vaso ou não? Porque se houver muito de nós, aquilo que nós vamos anunciar é a respeito de nós. E se a Bíblia nos diz que a presença de Deus agora não habita mais em templos feitos por mãos humanas, e isso não quer dizer que nós não vamos congregar, que nós não vamos nos encontrar aqui, o que ele está dizendo é: eu não me limito mais para que a mensagem do Evangelho se propague simplesmente dentro das quatro paredes. Não há mais limitação de pregação do Evangelho. A mensagem do Evangelho hoje não é pregada só por um homem, um sacerdote que vem aqui na frente e diz a mensagem, e você diz: não, você quer conhecer a Cristo? Vai lá na minha igreja, o pastor vai pregar um dia. A mensagem de Cristo, ela deve ser carregada como recipientes que literalmente se tornam recipientes conscientes de que estão cheios de alguma coisa e vão caminhar em todas as partes cheios de alguma coisa. E quando você chegar lá no seu trabalho, em todos os lugares aonde você se encontra durante a semana, você vai transbordar algo que está para além de você, chamado Cristo Jesus. Aleluia.
Jesus está querendo nesses dias que a gente seja essa igreja fora das paredes. Jesus está querendo que a presença dele se manifeste para fora, a começar aqui dentro e depois para fora. A gente já tem falado tanto disso, falado a mesma coisa. Às vezes a gente prega uma série de mensagens para dizer a mesma coisa com palavras diferentes em domingos diferentes. Não sei se você percebe isso, mas tudo que a gente está dizendo é: encha aqui dentro, seja um bom vaso e um bom recipiente aqui dentro, para que você possa encher e transbordar lá fora. Não é possível que uma presença gloriosa do Espírito Santo, uma igreja que experimenta o mover do Espírito e se manifesta no Espírito Santo, não é possível que o nosso caráter lá fora continue do mesmo jeito. Não é possível que a gente permaneça e venha num culto tão espiritual e receba tanto de Deus e consiga se conectar tanto com Deus, e na segunda-feira a gente não paga nossas contas, na segunda-feira a gente trata mal a mulher, na segunda-feira a gente trata mal os nossos empregados, aqueles que trabalham com a gente. Não é possível que na segunda-feira nós roubamos das pessoas na rua. Não é possível que na segunda-feira os nossos olhos começam a ser atraídos por coisas que não são de Cristo. Porque é lá que a gente vai mostrar literalmente do que está cheio o nosso vaso. É lá literalmente que a gente vai dizer se a nossa espiritualidade está funcionando de encher aqui dentro para ir lá fora. É lá que a gente vai viver igreja de Cristo e vai dizer: Senhor, nós amamos tanto a tua igreja que nós não vamos envergonhar o teu nome quando a gente sair daqui na segunda-feira, e o teu nome vai continuar sendo exaltado através da minha vida. Porque é legal quando a gente vem aqui, levanta as mãos, fecha os olhos e até chora. E isso é maravilhoso, isso é bênção, isso é mover de Deus, é o Espírito se movendo. Mas lá fora a gente tem que continuar glorificando o Senhor na segunda-feira, dizendo: Senhor, nós te amamos tanto, que eu não vou fazer alguma coisa por amor àqueles que também são teus filhos. Eles são teus filhos, eles merecem que a mensagem seja pregada com tudo que eu tenho. Porque às vezes a gente canta uma coisa aqui dentro e a nossa vida anuncia e denuncia outra coisa lá fora. A gente é denunciado pela nossa própria voz. A gente é denunciado pelas nossas redes sociais. Porque você sabe que as nossas redes sociais falam a respeito de nós, né? Elas falam. Ela não é uma segunda vida, ela é a mesma vida. Então a gente precisa cantar uma coisa aqui dentro e ser a mesma coisa lá fora. Se a gente diz que a gente ama tanto o Senhor, como que a gente não consegue anunciar essa mensagem do Senhor lá fora? É disso que a gente está falando nesses dias. Isso quer dizer que o recipiente às vezes pode ter cara de crente, mas a essência de dentro é outra. O vaso até que é meio bonito. O vaso está até meio lustrado do lado de fora. O vaso está bonzinho, está bonitinho, lapidadinho, porque você está cuidando para que ninguém perceba aquilo que tem dentro. Nós precisamos de mais essências puras de Cristo para encher os nossos vasos. A esperança que a gente precisa, a esperança que precisamos passar não está no vaso, está no conteúdo que está dentro. A esperança da mensagem do Evangelho para que as pessoas amem ao Senhor, para que as pessoas sejam salvas, libertas, transformadas, não está em você, meu irmão. Está na essência que você carrega dentro de você. E não se engane, essa essência se manifesta de uma hora ou outra. Ela sempre aparece. Não continue ilustrando seus vasos. Continue transformando a essência que tem dentro. Porque é ela que vai fazer sentido no final das contas. A gente precisa mudar essas coisas.
A gente vai ser a resposta para quê? Para ver o quê então nesse mundo? O que que a gente vai ver se a gente for a resposta? Se a gente responder ao Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui. Sabe de uma coisa? Nós vamos ser a resposta para que os outros vivam a esperança. Nós vamos ser a resposta para os outros viverem o que a gente está vivendo. E aí o negócio começa a pegar. Porque se nós somos então uma resposta para os outros viverem o que nós estamos vivendo, a pergunta que vale 1 milhão é: o que nós estamos vivendo? Se eu vou pregar a respeito de uma mensagem do Evangelho de Cristo, mas eu não vivo essa mensagem e eu estou pregando essa. Se as pessoas fossem semelhantes a você hoje, as pessoas que você prega a mensagem do Evangelho, as pessoas que você prega a respeito da esperança que você vive, essas pessoas se converteriam a Cristo literalmente ou não? Essas pessoas ouviriam a verdade do Evangelho? Essas pessoas seriam libertas dos seus pecados, se arrependeriam dos seus pecados, porque a verdade que eu prego, eu devo viver ela também em mim. Eu só vou conseguir ser uma resposta para aquilo que Jesus deseja para esses dias, quando a voz dele fizer sentido para mim. Quando ela for verdade dentro de mim. Quando eu tiver certeza de que realmente Cristo é uma esperança para a minha vida. Sabe por que às vezes a gente deixa de pregar? Porque na verdade Cristo nem é tanto uma esperança para a minha vida. A gente fala, Cristo, eu queria essa esperança. Eu queria ter essa certeza no meu coração de que realmente o Senhor veio para me salvar, para me libertar, para fazer isso. Eu quero ter essa esperança, então ela precisa ser real dentro de mim. Eu quero ter a esperança de que eu posso me arrepender dos meus pecados e eu vou ser perdoado. E quando nós vivermos todas essas coisas, quando a gente começar a viver a certeza de que nós carregamos e somos uma resposta para o Senhor e vivendo como literalmente sendo essa resposta, a gente vai ver um avivamento acontecendo de salvação de pessoas. Porque ela tem que começar com a gente daqui de dentro. Se nós nos reunimos aqui simplesmente para cantar uma música, mas sem a certeza da esperança que nós temos em Cristo Jesus, como nós vamos dizer para o mundo que viver isso daqui é bom? Cara, até queria pregar o Evangelho para você, mas assim, com ressalvas, porque não é tudo que é muito bom. Sério, você já alguém que já é vendedor ou já foi vendedor? Você já vendeu um produto ruim, cara? Produto ruim. Crente não pode vender produto ruim. Ele vai ter que mentir para vender. Aí eu me demiti. Quando eu trabalhava numa empresa que eu tinha que vender produto ruim, eu falei, eu me demito. Porque eu não tenho como vender, é impossível, isso é ruim. Como você vai anunciar um evangelho que você não tem a certeza que aquilo faz bem para você, que está transformando a sua vida, está transformando seu casamento, os seus filhos, a sua casa inteira? Como que você vai anunciar uma verdade e você fala, mas eu tenho ressalvas a respeito disso. Isso aqui que eu estou te dizendo não é tão bom assim. Nós precisamos de pessoas que tenham certeza da esperança de Cristo em nós. Somos uma igreja gloriosa, vibrante, que sabe da esperança de Cristo. Aí a gente vai ver um avivamento onde filhos começam a encontrar os pais de novo. Filhos começam a ser salvos. Almas começam a ser salvas por causa de Cristo. E aquilo que a gente começa a buscar aqui dentro faz sentido lá fora. A glória de Deus que se manifesta aqui dentro começa a se manifestar lá fora também. A glória de Deus que cai aqui dentro, que você fica inteiramente intenso na presença do Senhor, começa a se manifestar do lado de fora, porque você entendeu que isso tudo é verdade.
Por que será que a gente parou de ver tantas transformações real na vida das pessoas ou até mesmo na nossa vida? Porque a gente parou de ter certeza que Cristo pode fazer essas coisas. Aleluia. A gente prega o evangelho para algumas pessoas e fala: cara, esse está tão mal que eu acho que nem adianta eu falar tanto. Está tão ruim, está tão desviado, que não adianta nem eu falar. É verdade, você está desviado junto com ele, porque você nem acredita que o poder de Deus pode transformar a vida dessa pessoa. O nosso papel não é transformar ninguém, o nosso papel é pregar o evangelho. O papel de transformação tem um nome chamado Jesus e Espírito Santo. É Ele quem faz. Ele simplesmente chamou para anunciar, para ser essa resposta. Começa em nós. Vai começar em nós. O grande avivamento que nós tantos esperamos, de pessoas sendo salvas, pessoas sendo colocadas dentro das igrejas porque elas estão desesperadas para conhecer a Cristo, vai começar por nós. Quando a gente começar a chorar pelos nossos próprios pecados, quando a gente começar a se arrepender dos nossos pecados e dizer: olha, eu não sabia, eu era mais feio do que eu imaginava. E quando nós começarmos a clamar pelo arrependimento de Deus, porque nós precisamos disso, aí a gente vai estar apto para viver algo que as pessoas precisam ver. Nós não conseguimos nos salvar sozinhos. Aleluia. Olha lá aquele povo da esperança. Olha lá aquele povo que acredita em Cristo. Se eles estão se arrependendo dos seus pecados, como eu que tenho vivido tão distante do Senhor, não posso também me arrepender dos meus pecados? Aleluia. Começa em nós. O que Jesus quer fazer na terra começa sempre com a igreja dele. Não vai ser diferente. Jesus não vai trazer os perdidos aqui dentro para ser salvos enquanto nós não nos arrependermos dos nossos pecados. Então tudo tem a ver com salvação de pessoas. Tudo tem a ver com aquilo que Jesus quer fazer, com aquilo que Ele ama e não aquilo que eu amo. Quando eu olho para a Trindade, quando eu olho para Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu percebo que eles estão na mesma missão. E quando eles estão na mesma missão, como disse o Felipe naquela mensagem, ele falou de uma forma ponderada, ele disse a igreja como se fosse o quarto elemento. Ele está dizendo: olha, nós precisamos então entrar na mesma missão que a Trindade está. O Pai está trabalhando, Jesus veio, desceu na cruz para nos salvar. E agora o Espírito Santo tem o mesmo papel. Aleluia. Você percebe que a Trindade está na mesma missão que a Sil pregou na semana passada. No Mission Day, a missão de Deus é salvar as pessoas. O Pai está trabalhando. O Filho continua a trabalhar, mas fez o seu papel na cruz. Agora o Espírito Santo faz o mesmo papel junto com a Trindade. E Ele está tentando nos convencer do nosso pecado, da justiça e do juízo, para que a gente entre como igreja e como corpo de Cristo na mesma missão que eles estão trabalhando. A missão de Deus é que as pessoas se arrependam dos seus caminhos e sejam salvos em nome de Cristo Jesus. É isso que a Trindade está fazendo. E é isso que nós precisamos fazer. Tem alguém feliz que é salvo aqui, gente? Tem alguém que tem esperança no coração de dizer: uau, eu sou salvo? Isso precisa fazer igual a gente estava aqui ontem jogando aqui, né? E no momento que eu fiz o gol no Duan, cara, meu Deus. Se eu tô com meia voz aqui é por causa do gol de ontem. Mas nós vibramos. E a gente precisa vibrar de novo como igreja e dizer: nós somos o povo da esperança que carrega Cristo no coração por onde nós formos. Há uma esperança dentro de nós. Mas há uma responsabilidade. Do mesmo jeito que Deus colocou esperança em nós por causa da salvação em Cristo Jesus, Ele nos colocou responsabilidade para ser a resposta para o mundo.
A gente não precisa apresentar tanto a nossa igreja. As pessoas acham que evangelizar é apresentar a igreja. Venha na minha igreja. Conheça a minha igreja. Olha que legal a minha igreja. Cara, é a mesma coisa que você for na minha casa e querer conhecer minha casa sem me conhecer. Apresente mais a Jesus e menos a igreja. Porque quem conhece a Cristo vai na igreja, meu irmão. Aleluia. Fica tranquilo. Quem conhece Jesus vai na igreja. Agora quem vai na igreja às vezes não conhece Jesus. Está aqui para isso. E a gente vai ouvindo a respeito dessa mensagem transformadora na nossa vida. A nossa maior esperança, eu quero que você entenda isso, é que você foi salvo pela graça de Deus. Aleluia. Não foi mérito seu, foi mérito do próprio Cristo que te colocou naquele lugar. Olhe para dentro de você e veja se há algum mérito para que você seja salvo. Você pode ser o mais bonzinho de todos, pode ser o cara mais legal de todos. Não, pastor, você não sabe, eu sou muito legal. O problema é que eu conheço você. E você me conhece. Você sabe que a gente não é tão legal assim. Você sabe que a gente tem uns piorzinhos aí. Mais ou menos. Você sabe que a gente tem umas tretas. E às vezes a gente tem uma treta entre nós. Você sabe que às vezes a gente tem uma treta entre nós e Deus. E você sabe que você está sendo salvo pela graça de Deus. Você sabe que não é mérito seu. Agora, eu penso que às vezes a gente vai começar a perceber que nós somos salvos pela graça só quando a gente estiver dentro da graça. E eu quero te dar um exemplo disso. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 7, versículo 1. Isso aqui é água boa? É. Obrigado, eu vou tomar aqui direto. Aquela que ele pegou da chuva lá fora. Água boa, veio direto do céu. Aê. Gênesis capítulo 7, versículo 1 diz assim: Então, o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda essa família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Uau. Cara, quando você lê uma coisa dessa, você pensa: Noé, você é o cara. Cara, Deus olha pra ele e diz: olha, você é o único justo. Cara, acho que Deus não podia dizer isso pra mim, cara. Porque eu já ia me tornar injusto naquela hora. Eu ia falar: tá vendo? Eu sabia. Aí ele ia falar: de fora. Aí ele ia falar: de fora agora. Agora você acabou de ir pra fora. Né? Agora vai só o resto. Mas continua trabalhando. Faz a arca aí. Cara, mas Deus diz pra Noé: meu, você é o único justo, cara. Eu não acredito que Deus estava dizendo para Noé, dizendo assim: eu não conheço os teus pecados. Não, você nunca pecou até agora. Não, você foi um cara que fez tudo certo. Não, não é verdade. Porque quando nós vamos ver na Bíblia, em Romanos 5, depois você vai perceber que o único justo em toda a humanidade, em todo o tempo, foi só Cristo. Ele acertou desde o princípio até o fim e continua ainda até hoje. Então quando ele fala: olha, eu quero que você entenda que você é justo e por isso eu quero construir uma coisa com você. Mas uma hora ou outra, e depois você pode ler o texto de Gênesis na sequência, você vai perceber que não era tão justo assim. E que ele tinha seus pecados também de estimação e que ele comete algumas coisas. Porque eu quero te dizer que uma hora ou outra, dentro da arca ou fora da arca, você vai perceber que você está ali por causa da graça de Deus. Aleluia. E quando você só se dá conta que você está ali dentro da arca por causa da graça de Deus, porque você está dentro. E você só consegue perceber que às vezes você é tão parecido com aqueles bichos que ele colocou para dentro, porque uma hora ou outra o teu pecado vai começar a feder, igual os bichos que estavam dentro da arca. E você vai começar a perceber e dizer assim: uau, eu acho que, né, eu não era tão assim. E aí você, conforme você vai crescendo no evangelho, você vai percebendo
E conforme você vai conhecendo mais de Deus e vai se relacionando com Cristo, você vai se aproximando mais dele, você vai percebendo que você não era tão bom assim. Então quando eu vejo alguém que diz, não, eu sou bom e está tudo certo com a minha vida, eu falo, entra um pouco mais dentro da arca e fica mais um pouquinho aqui dentro e deixa Cristo te revelar realmente quem você é, para você ver a tua natureza, para que ela seja transformada. E aí Noé então agora consegue perceber que ele não foi salvo por causa da sua justiça. Ele foi salvo por causa da graça de Deus. E a gente pensa que é melhor porque estamos dentro da arca. E esses dias eu fiquei pensando nesse texto, eu pensei assim, parece que eu penso que eu sou melhor porque eu estou dentro da arca. Na verdade, você é pior porque você está dentro da arca. Deus teve tanta graça e misericórdia em você que conseguiu te colocar aqui dentro. Aleluia. Essa é a graça imerecedora Aleluia. de Cristo. Ele consegue te colocar dentro da arca, mesmo você sendo quem você era. E quando você pensa que você era melhor, você só percebe que você está dentro da arca e é alcançado pela graça de Deus, para que outros também possam ouvir a mensagem de salvação. Aleluia. A partir de alguém que está sendo transformado dentro da arca. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque se não fosse por isso, a gente ficaria do lado de fora. A gente estaria perdido. Então a graça que me salvou não me torna maior que alguém. A graça que me salvou não me torna melhor que o outro. A graça que me salvou me torna mais responsável em pregar e anunciar a mensagem de salvação e de arrependimento. Se você está aqui dentro estufando teu peito e dizendo, eu sou melhor do que aquele que está ali fora, ou sou melhor que o irmão que está aqui dentro, que tem um pecado X ou Y, olhe para dentro de você, que você não é maior que ele. Você é exatamente a mesma coisa que ele. Alguém que depende da graça de Deus para ser salvo. Você só se tornou um pouco mais responsável de anunciar a mensagem de salvação e de arrependimento para o mundo. É isso que a mensagem está dizendo. E será que a gente quer mesmo que as pessoas sejam salvas? Será que a gente quer mesmo que um avivamento aconteça? Será que a gente tem uma expectativa de que essas cadeiras fiquem lotadas de pessoas e que as pessoas façam filas para entrar, não só nessa igreja, mas em todas as igrejas? Será que a gente tem essa santa expectativa de que o mundo seja salvo? Porque tem algo que vai mudar a nossa trajetória quando essas coisas acontecerem. O que vai mudar na nossa vida quando essas coisas acontecerem? Quando o Senhor entender que nós estamos dentro da arca e nós podemos dizer, Senhor, pode mandar os animais, porque nós estamos aqui para pregar a mensagem de salvação do Senhor. Essas coisas vão começar a mudar a nossa vida, porque vai dar trabalho. Estragaria talvez o teu planejamento semanal, diário. Estragaria o teu planejamento mensal. Estragaria talvez um pouco da sua vida financeira. Estragaria, por exemplo, talvez a sua rotina familiar. E será que nós estamos dispostos a mudar algumas rotinas da nossa vida para que Cristo mude a nossa rotina com a família dele? Aleluia. Essa que é a verdade. Será que a gente faria o que a gente não gosta de fazer no momento que a gente precisa fazer, porque uma pessoa precisa ouvir a respeito de Cristo? Você já parou para pensar que se o Senhor começasse a fazer algumas coisas aqui dentro dessa comunidade e a gente começasse a encher de pessoas nesse lugar e entrasse aqui 200 pessoas de uma só vez, levantando suas mãos e dizendo, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero a salvação em Cristo Jesus. Você já pensou como nós, como igreja, cuidaríamos dessas pessoas? A gente teria que mudar as nossas rotinas. Não só a do pastor, mas teria que mudar a tua rotina. Mas pastor, eu acabei de me converter. Mas pastor, eu não quero tanto assim essa responsabilidade. É disso que eu estou falando. A gente estaria disposto a entrar na rotina de Cristo, para sair das nossas e entrar na rotina de Jesus? Porque essas pessoas deveriam ser cuidadas, assim como você foi até agora. Essas pessoas deveriam ser discipuladas assim como você foi até agora. Mas pastor, eu não sei muito. Faz o que você sabe. Aleluia.
estragaria o nosso planejamento. Será que estamos tão afim assim que Cristo faça algo no nosso meio? Quando essas coisas acontecerem, a gente vai precisar entender que a gente vai precisar fazer quase que um jejum de nós mesmos. Vou ter que jejuar de mim mesmo, vou ter que jejuar da minha própria vontade, vou ter que jejuar disso. Então, a mesma graça que te alcançou, que te trouxe para dentro da arca, que está te dando essa esperança, essa alegria que você tem aí dentro, é a mesma alegria que o mundo precisa ter. E Deus vai usar você também. A esperança que Ele colocou dentro de mim é a mesma que eu vou pregar para o outro. Caso a gente não se liberte de nós mesmos, vamos ficar apenas tranquilo, porque a gente está dentro da graça de Deus. Olha que tranquilidade. Estamos salvos. Senhor, pode vir. Quantas vezes a gente já cantou Maranata sendo irresponsável? Você sabe que Maranata é a hora vem, Senhor Jesus. Nós clamamos Maranata, ora vem, Senhor Jesus, enquanto nosso vizinho está indo para o inferno. Nós cantamos Maranata, ora vem, Senhor Jesus, enquanto nossa mãe e nosso pai estão indo para o inferno. Nós cantamos Maranata, ora vem, Senhor Jesus, enquanto nosso irmão está indo para o inferno. Nós cantamos Maranata, ora vem, enquanto as pessoas que estão ali estão indo para o inferno. Cantar Maranata não é simplesmente para que Cristo volte. Cantar Maranata é para que a gente se levante como igreja e anuncie a mensagem de Cristo até que Ele venha. Tem uma mulher chamada Helena Piasek, eu não sei se você já ouviu falar nela. É um livro extremamente raro, deve estar com alguém. Já fica aí minha dica. Devolva meu livro quem estiver com ele. E eu li esse livro talvez em uma noite. Helena Piasek era uma mulher russa e ela foi morar nos Estados Unidos. Ela era uma pregadora ortodoxa, católica ortodoxa na Rússia, e foi morar nos Estados Unidos. Abriu junto com a família dela um hotel. E lá nesse hotel, crentes começaram a se hospedar naquele lugar. E sabe, os crentes começaram a se hospedar naquele lugar e eles começaram a fazer coisa de crente. E adivinha o que eles estavam fazendo naquele lugar? Trancados dentro do hotel, começaram a ter reuniões de oração de avivamento. E aí eles cantavam hinos ao Senhor e começavam a pregar a palavra, só que eles eram tão aleluiados que eles começavam a falar em línguas e a cantar alto. Sabe aquele negócio de crente? Esse negócio de crente que você fala, não vamos fazer, que vai escandalizar. De repente, Helena Piasek e a família dela, dona do hotel, começou a ficar curioso o que aqueles crentes faziam dentro daquele quarto. Que estavam para lá para cá e lá para lá. E Helena Piasek entra dentro daquele quarto e aquela família diz, estávamos esperando por você. Ela foi tocada pelo Espírito Santo, foi salva naquele dia. E ela começou a pregar o Evangelho e viver o Evangelho. E ela disse assim, não posso mais morar nos Estados Unidos. Precisamos voltar para a Rússia com a nossa família. E ela decidiu voltar para a Rússia porque ela disse, aonde eu preguei, tudo aquilo que era uma mentira, eu preciso anunciar agora como verdade. Ela voltou a pregar na Rússia e ela começou a pregar no meio da rua e ela começou a ser açoitada, obviamente, né? Naquela época a pregação na Rússia era proibida e ela começou a ser, né? Ali, todo tipo de ofensas que você possa imaginar. E a história conta que ela tinha 10 filhos. E conforme ela ia pregando o Evangelho e não desistia de pregar o Evangelho, eles foram indo cada vez morando mais para longe da cidade, tentando afastar ela. A polícia tentou afastar ela da cidade. Então, ela foi morar com uma família. Eles não tinham mais o direito de comprar na cidade comida, não tinham mais o direito de fazer nada. Eles foram morar numa fazenda.
e começaram a cultivar seu próprio alimento. Mas naquele ano, o inverno pegou e todo o mantimento que eles tinham foram perdidos por causa da neve na Rússia. Então, todos os dias, a Helena pregava o evangelho, a sua família pregava o evangelho, seus 10 filhos, seu marido. E todos os dias a polícia vinha, batia na porta dela e dizia: você quer alimento? Nós temos ali na carroça. Pare de pregar o evangelho e nós vamos dar alimento para você e para sua família. Ela falou: não, eu não quero. Helena começou a cozinhar água com bota de couro para dar para seus filhos comer. Água com bota de couro. Botava alguns ratos, alguns bichos que estavam debaixo do assoalho para que os filhos comessem. Um após o outro começou a morrer, dia após dia. E todos os dias a polícia batia na casa dela e dizia: você quer parar de pregar o evangelho? Nós temos comida para você e seus filhos. Ela disse: não, eu não quero parar de pregar o evangelho. Morreram seus 10 filhos, um após o outro. E ela continua pregando o evangelho de Deus. Veio morar no Rio Grande do Sul, teve outros filhos, e foi aí que a gente conheceu a história dela. Você acha que isso é fazer uma renúncia, entrar no plano de Jesus? Eu não sei se eu teria coragem de perder 10 filhos para pregar o evangelho. Mas ela não desistiu de pregar o evangelho. Ela não estava falando sobre vir na igreja. Ela não estava falando sobre dentro da sua casualidade. Eu não estou dizendo que nós vamos viver como a Helena. Eu não estou dizendo isso. Eu não acho que o nível da Helena Piasek é um nível para todo mundo. Eu não acho que Deus chamou isso para todo mundo. Eu só estou dizendo, nós carregamos uma esperança de Cristo e a gente não está conseguindo abrir a boca para dizer: olha, há uma esperança para o mundo. Você acha que Helena tinha alguma dúvida de que Cristo era o Salvador dela? Não. A gente corre o risco de se acostumar nas nossas próprias coisas. A gente corre o risco da gente se acostumar e começar a se ocupar com um monte de coisas que são naturais da vida. Mas deixa eu te dizer, a igreja de Cristo não pode parar. A igreja de Jesus não pode parar. Porque uma igreja que para de evangelizar, logo ela vai parar de ser evangélica. E evangélica não é no sentido chulo que está sendo falado hoje. É evangélica parar de anunciar as boas novas. Porque a gente está com uma igreja hoje falando de um monte de coisa. A gente fala sobre vida financeira, a gente fala sobre vida amorosa, a gente fala sobre vida conjugal. E tudo isso é bom. Mas a igreja parou de falar do evangelho, das boas novas, da salvação, daquilo que é simples. E às vezes a gente está falando tanto de tanta coisa que a gente esquece de falar do que a Bíblia diz. E aí a gente vê uma igreja fria que para de pregar o evangélico e logo nós vamos parar de nós vamos parar de ser cristãos evangélicos. Você sabe por que você é chamado de cristão evangélico? Porque você acredita no evangelho de Jesus. Aquele que era desde o princípio, aquele que desceu em carne, morreu naquela cruz, subiu aos céus, está ressurreto e diz que um dia voltará para nos buscar. Aleluia. É isso. Essa é a mensagem central do evangelho. E quando a gente fala a respeito disso, a gente olha a cara e diz assim: ah, só isso, pastor? E minha vida financeira? E minha vida tal? E o meu trabalho X? E a minha coisa assim? O me se odeia é maior do que isso. Tudo isso é bom. Tudo isso faz parte do pacote da esperança. Tudo isso faz parte do pacote de ser filho de Deus. Tudo isso faz parte. Mas entrar na missão de Cristo é a melhor coisa que a gente pode fazer. O que a gente está precisando nesses dias é de uma fome verdadeira, de um verdadeiro evangelho. Porque a gente às vezes até tem fome de Cristo, de um Cristo que nós criamos que não é o da Bíblia. Meu Deus, tá? A gente só vai conseguir transmitir essa mensagem de esperança quando
essa esperança for verdade, a gente tiver muita fome dela. Somente pessoas famintas por Jesus conseguem compartilhar de Jesus. Então a gente precisa orar para ter mais fome dessa palavra. E sabe o que é complicado? É que parece que quanto melhor está a nossa vida, menos a gente se importa com as coisas de Cristo. Olha que paradoxo. O próprio Cristo que te salvou, que te deu esperança, que transformou a sua vida, quanto melhor Ele te deixa, mais você esquece dele. Como pode? Como pode um pai que cuida do seu filho ser esquecido pelo seu próprio filho? Como pode um pai que um dia o filho pediu um carro e agora ele diz que está desviado porque ele não consegue vir na igreja? Porque ele achou legal um dia de sol e ele achou mais atraente o parque do que um culto ao Senhor. Isso quem está dizendo não sou eu. Outros avivalistas falaram só para você achar que eu não estou inventando coisas. O dia de sol se tornou mais atraente do que a presença do Criador que criou o próprio sol. Como pode? Mas pastor, né? Eu tinha que aproveitar a minha vida. Aproveite sua vida. Descanse no Senhor. Desfrute daquilo que Ele criou. Mas o dia que isso trocar o teu coração, a gente parou de falar do Evangelho de Jesus. Aí tem aqueles irmãos que desistem do Evangelho, que pararam no meio do caminho. E eu oro para que você não seja aquele que ficou para trás. Aleluia. Porque tem os irmãos que ficam para trás. Esses dias eu estava conversando com meu amigo, o pastor Anderson. E a gente chegou à conclusão, cara, que parece que quanto mais estamos seguindo a caminho da volta de Cristo, algumas pessoas estão desistindo. Você fala, cara, você estava tão perto. Você estava tão perto. A gente olha para pessoas de dentro dessa comunidade e fala assim, você estava tão perto, cara. Por que você está caindo agora? Você estava tão perto de ter uma vida com Cristo. Por que você vai desistir agora? E é nesse momento que a gente, como igreja, precisa pregar até o Evangelho para aquele que está dentro dessa igreja. O irmão está dizendo, eu vou descer do barco. Eu vou descer da arca. E você fala, não, meu irmão, é a graça, olha aqui. Aleluia. Às vezes a gente tem que pregar para os irmãos de dentro. Aleluia. Eles estão querendo descer da arca, falando, não, isso aqui não é graça. Não, cara, a hora que você descer, você vai perceber. Não faça isso. A gente não pode ser desses que desistem Aleluia. no meio do caminho. E eu quero encerrar minha mensagem aqui. Aleluia. Se você entende, os meninos podem ver. Se você entende a mensagem e o processo de Cristo e de que houve uma esperança para você, uma esperança de salvação para você, e não só para você, mas a partir de você, você está entendendo a mensagem de Jesus. Aleluia. Você consegue entender que por meio da salvação, Cristo foi a nossa expiação. Que o objetivo da salvação era te tornar justo diante de Deus. Que a natureza da salvação é a tua redenção. Você foi redimido. A natureza da salvação é te redimir. Você tem noção disso? Sair desse estado pecaminoso que nós temos e tornar salvo em Cristo Jesus. Aleluia. Então, se você entendeu isso, eu queria que você fosse a resposta como aquele recipiente que se enche de Cristo. E de verdade, eu não quero que você se levante simplesmente para dizer que se levantou. Mas se você entende que você é essa pessoa, que pode ser uma resposta na medida que você carrega, ou talvez você não carrega nada ainda de Cristo. Talvez você simplesmente precisa de salvação. Entender que Cristo é essa pessoa. Talvez o seu recipiente, você fala assim, opa, mas pastor, o meu recipiente está completamente contaminado e eu preciso descontaminar com isso. Você precisa mais de Cristo.
Se você é alguma dessas pessoas que eu falei, eu quero que você fique de pé. Sabe que pregar o evangelho às vezes não é difícil. A gente tem muitas oportunidades. E as oportunidades que às vezes a gente tem são simples. Às vezes é num momento difícil, às vezes é numa frase, às vezes é numa situação, uma ocasião que apareceu e você tem a oportunidade de falar do evangelho. E eu quero que a gente realmente se posicione diante do Senhor agora, nessa manhã. E falar, Jesus, eu sou responsável por isso. Eu sou responsável por essa mensagem. Começa a orar nesse lugar. Não depende de uma música. Você não depende de uma música. Onde estão os Isaías que vão dizer, eis-me aqui, Senhor? Envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui, eu sei que eu não sou maior ou melhor que ninguém simplesmente porque eu estou na arca. Senhor, eu simplesmente estou aqui porque o Senhor me colocou. E a tua graça. Senhor, me levanta como alguém que está construindo a tua presença.